Quando vemos os atores ricos em suas mansões, em seus carrões, ou até mesmo interpretando algum papel foda, não temos ideia da vida passada do ator. E muitos desses atores eles cometeram crimes antes do estrelato, outros cometeram crimes durante o próprio curso da carreira, e tem alguns que passaram em muitos dos limites. Desde a fazer sexo com uma prostituta em um lugar público, até mesmo a dirigir bêbado, inclusive traficar, portar arma, crime racial. E tem pessoas que chegou ao limite, o impensável, o assassinato. E existe uma lista imensa, inclusive tem ator que é soro positivo na AIDS e foi acusado de tentar transmitir o vírus de AIDS propositalmente. Teve ator famoso que acabou achando que era um personagem no filme que ele estava interpretando e meteu a porrada na mãe e na irmã. O vídeo de hoje está recheado de crime dos famosos. Eu vou te contar tudo depois da vinheta. Olá galera, Cássio por aqui. Realmente são muitos crimes, e tem muito ator que cometeu todo tipo de crime que você nem imagina. Obviamente que eu não pude colocar todos os atores que cometeram crimes nessa lista. Do contrário, nós ficaríamos aqui por mais de 5 horas, em um único vídeo. Eu vou apresentar os principais, e eu organizei esse vídeo dos crimes mais leves aos mais graves. Esses casos mais graves, que está no final do vídeo, eles são casos que superam muito, por exemplo, os crimes cometidos pelo Ezra Miller. Esse era o ator que interpretou o Flash. Esse cara ele tentou enforcar uma das fãs em um bar. O cara realmente colocou as mãos dele no pescoço dela e tentou sufocar a mulher. Cara, é uma loucura sem proporção. E falando em loucura, nós começamos já com o ator Hugh Grant. Esse cara ele tem diversos filmes em seu currículo. Wonka, Magnatas do Crime, Dungeons and Dragons e outros tantos. O cara, pelo visto, ele não tem muita noção. Ou pelo menos o senso de ridículo. O ator ele contratou uma garota de programa e partiu pro fight no meio da rua. Só que pro azar desse ator, ele não pôde esperar pelo jeito a chegada em um lugar mais privativo, ele foi pego com a boca na botija, ou com a botija na boca, vai saber. Mas o fato é que é um crime, e ele foi preso. Posteriormente ele até foi liberado por uma fiança, que ele pagou em torno de $1.180. Essa GP aí custou caro. Outro que pagou caro foi o Johnny Depp. Incrível que pareça, esse ator foi preso por causa de uma barata. Acredite se quiser. Teve uma certa noite que Johnny estava em um quarto de hotel e ele disse ter avistado uma espécie de tatu. Ó loucura. E esse tatu ele teria se escondido no closet do quarto. Então ele foi atrás para ver do que se tratava, se realmente era um tatu ou se era uma imaginação. E quando ele encontra o animal ficou violento e quebrou todo o quarto. Aham, sei. É loucura, o cara falou que o tatu quebrou o quarto. Essa história não fez o menor sentido. Depois até ele mudou o depoimento para a polícia e alegou que era uma barata, e ele acabou quebrando o quarto inteiro em busca da barata. Mas só que a gente sabe, né, que o Johnny Depp ele é chegado em um químico. Teve outras ocasiões onde esse ator ele foi encontrado inconsciente, justamente por abusar dessas drogas, né. Posteriormente, esse caso que eu mencionei, o Johnny ele foi preso por bater em um fotógrafo. E eu nem vou comentar o caso da separação da Amber, né, que fez ele perder milhares de dólares de contratos da Disney. E falar em milhares de dólares, Wesley Snipes ele foi preso por uma dívida gigantesca. Nessa altura do campeonato, vocês devem saber que se o Estado deve para você, provavelmente você recebe essa dívida depois de muitos anos. Agora experimenta você dever para o Estado. 2 semanas aí você está sendo executado, como no caso do Wesley Snipes. Nos anos 2000, 90 até 2000, o cara ele era um ator mega famoso. Ele estava emplacando sucesso atrás de sucesso, mas isso não impediu o cara de ser preso. O ator ele sonegou imposto, só que foi sonegado desde 1999 até 2004, o que gerou uma puta dívida de 23,5 milhões de dólares. Pô galera, esse valor nos anos 2000 era muito mais valioso que hoje. E ele foi preso justamente por não pagar imposto. Às vezes quando deixamos de fazer algumas coisas simples, o resultado pode ser horrível. No caso do Wesley Snipes, ele tinha dinheiro para pagar o imposto, só que ele preferiu sonegar, o que resultou na prisão. Agora, no caso de você ter gostado do vídeo e não se inscrever no canal, e depois ainda não deixar seu like, pô, aí é um crime grave. Mas vamos evitar isso aí. Se inscreve no canal que sempre vai ter um conteúdo bacana. E aproveitando, já deixa seu like caprichado, que só você sabe fazer. Mas agora um ator que virou o queridinho dos amantes de filmes de ação, Keanu Reeves. Pois é, ele também foi preso. O cara ele é um poço de humildade. E hoje em dia ele é um sinônimo de sucesso. Só que o crime que ele cometeu, ele é um crime que quase todo mundo faz. É simples. Ele atropelou um fotógrafo. E o fotógrafo era brasileiro, vê se pode. Esse não foi o crime que levou ele para cadeia. Esse atropelamento de um fotógrafo, ele foi absolvido. Pelo visto, ficou provado que o fotógrafo só queria ganhar um dinheiro nas costas dele. E tinha que ser logo um brasileiro, né? Pô, sacanagem.
Mas o crime que fez ele ser preso, e quase todo mundo faz, mesmo sendo errado de tantas formas, é dirigir embriagado. E falando em ser pego sob substância que modifica o discernimento, o Robert Downey Jr. ele é um dos casos mais famosos do mundo. Eu até pensei em deixar de colocar ele, mas não tem como, né? O Robert ele é um dos rostos mais conhecidos dessa década, e isso é indiscutível. Só que uma carreira de muito sucesso, às vezes pode esconder um passado muito pesado, cheio de barreiras, dificuldades. E é o caso desse cara. Eu até fiz um vídeo falando da carreira dele, mas para resumir, os pais deles eram atores. Então o talento dele já vinha de berço. E ele alcançou o sucesso logo na adolescência, o que fez ele ter contato com todo tipo de pessoa, inclusive usuários de drogas. E depois disso ele foi internado, preso por envolvimento com drogas, com maconha, coca, heroína, enfim. Teve uma ocasião que ele estava dirigindo e ele estava portando uma arma e uma pancada de droga. E estava sob efeito de drogas. E o cara já foi preso também por invadir a casa de um vizinho. Só que, por sorte dele, ele soube aproveitar a segunda oportunidade que ele teve. Nem todo mundo tem uma segunda chance, ele teve e ele aproveitou. E hoje ele é um dos caras mais bem pagos de Hollywood. A história completa é de arrepiar, realmente, ela é uma história exemplo mesmo. Nessa mesma pegada, o ator Macaulay Culkin, ele foi preso. Eu tenho certeza que você deve lembrar desse ator. Eu posso até apostar com você que você ou algum familiar, amigo, seu já viu algum filme dele. Ou o principal filme Esqueceram de Mim, tá certo? Esse ator ele enfrentou muita barreira, inclusive muitos rumores pesadíssimos. Mas o fato é que, por ele ter tido sucesso ainda criança, jovem, ele não tinha maturidade para lidar com a fama, ou com as más companhias. E isso fez com que ele abusasse muito de drogas, remédios de tarja preta, sem receitas, né? E essas mesmas drogas e remédios que ele abusava, fizeram ele ser preso. Às vezes nós ficamos olhando o trabalho desses atores e viajando na ideia da vida incrível que eles devem levar. Mas nunca sabemos a real. A verdade é essa. Mas enfim, vamos seguindo por aqui. E agora a gente chegou num nível um pouco mais crítico. É droga, agressão, até acusação de racismo. E nós já começamos logo com a Lindsay Lohan. Ela foi uma atriz que foi a crush de muito marmanjo, eu tenho certeza. Ela também foi uma atriz da Disney. E ela foi presa pelo menos umas 4 vezes. Inclusive ela chegou a ser monitorada por um dispositivo similar que é a tornozeleira eletrônica. A Lindsay ela foi presa por dirigir embriagada, por furto, posse de drogas, agressão. Pô, o sonho de paquerar essa mulher acaba. Você lendo a ficha dela ali, criminal, acaba, né? Dá medo. Só que agora a gente vai elevar o nível. Ou melhor, baixar o nível. Isso porque Mel Gibson ele foi acusado de muita coisa. Mas o ponto principal dessas acusações era que ele tinha feito comentários racistas contra os judeus. O fato é que esse cara ele foi preso por dirigir bêbado. Em uma sequência incrível, e agora deixa eu entre aspas aqui porque é sarcasmo. Ele plantou a mão na orelha do policial. E ele fechou o combo, cadeia dele, promovendo ali comentários racistas. Esse cara ele pegou o manual de leis aqui e fez tudo ao contrário, ele conseguiu ser preso. É complicado, né? Mas agora parafraseando aqui, se você analisar um aspecto geral, me parece que para ser um ator, o requisito é justamente dirigir bêbado. Pô, quase todos que eu citei aqui, eles dirigiram bêbado. Mas no ponto de reprovabilidade social, Christian Bale, ele dá aula. Na verdade, ele cometeu apenas um deslize que a mídia captou. Mas o suficiente para deixar aquele comentário clássico. Porra, que filho de uma puta, por que ele fez isso? Tudo começou quando a polícia foi acionada para apartar uma briga em um hotel. E segundo os relatos, um homem tinha perdido o controle e agredido outras 2 pessoas. Aí você me pergunta, Cássio, foi só uma agressão? Foi uma agressão. Mas o motivo é quem ele agrediu. Isso porque quando a polícia chegou, ele viu o Christian Bale e também viu que o cara tinha agredido a mãe e a irmã. Pô, cara, aí é sacanagem. O cara bateu na mãe e na irmã. O motivo ninguém sabe. Alguns falam que é por causa da mulher, outros falam que é por causa de droga, mas ninguém sabe. E o pior é que isso tudo aconteceu quando ele estava interpretando o Batman. Óbvio que nesse meio ali, tudo foi para debaixo dos tapetes. A mãe e a irmã elas decidiram não seguir com ação penal. E ele só foi falar com a mãe 10 anos depois. É uma loucura, né, cara? É uma loucura mesmo. Agora começam os crimes mais pesados. Inclusive tem caso de morte. Matthew Broderick. Esse cara ele foi uma lenda. Ele já fez filmes como O Inspetor Bugiganga, Curtindo a Vida Doidado. Esse não é um caso que teve uma definição satisfatória para a família da vítima. Mas o fato é que o ator e sua namorada eles estavam de férias na Irlanda. Isso lá em 87. Ele estava dirigindo um carro alugado, uma BMW, quando do nada ele invadiu a pista contrária e colidiu com outro veículo, o que resultou em 2 mortes, uma mãe e uma filha do carro contrário. Só que esse caso, se você analisar os depoimentos, me parece que teve uma forte orientação jurídica.
Isso porque o ator ele alega não se lembrar de absolutamente nada. Ele diz que não se lembra nem do momento que se levantou da cama até o momento do acidente. E isso conduziu o julgamento em simplesmente um pagamento de uma multa. Ou seja, o ator ele foi condenado apenas em pagar uma multa de 175 mil dólares. É um valor alto, mas para comparar com uma vida ou duas, esse valor não é nada. Agora, por exemplo, repara nos outros atores aqui que foram presos por dirigir bêbado, por fazer sexo em público, por portar droga. E você pensa, pô, foi justa a condenação? Agora, fazendo o advogado do diabo, o fato é que a gente não sabe as circunstâncias do acidente. Se realmente foi um acidente, né, ele estava sob algum efeito psicoativo ali que fez ele perder os reflexos. Mas à primeira vista ele não é justo. E ainda nesse tema de não ser justo, o ator Mark Wahlberg tem um passado meio que conturbado. Hoje os filmes feitos por ele, e a imagem que ele tem, ele passa, é de que ele está mudado. Justamente porque ele interpreta muito policial, pessoas que têm uma grande ambição na vida. E fora dos cinemas ele também é um ativista pela vida, pelos imigrantes. Mas antes, não. Antes não. Na adolescência, o Mark já passou pela polícia pelo menos umas incríveis 20 vezes. E você pode até não acreditar, mas ele já foi preso por assédio, racista, agressões físicas e uma tentativa de assassinato. Porra, o cara realmente teve um passado pesado. Eu tenho que deixar uma ressalva aqui, porque boa parte dessas investigações eles foram feitas por jornalistas investigativos. Então não dá pra botar a mão no fogo, mas ele já foi condenado. Em uma dessas acusações que ele foi condenado, o Mark assumiu apenas a agressão. Mas o relato da vítima dizia que a intenção dele era em matar ele. Aos 15 anos ele foi condenado por um crime de ódio. O último foi contra homens vietnamitas. Só que Mark atacou esses vietnamitas com um bastão de madeira e nesse episódio ele foi acusado de uma tentativa de assassinato. Nos dias de hoje ele deu a volta por cima e hoje ele tem uma boa imagem. Diferente de Charlie Sheen. Esse cara aqui ele não é bem visto pela mídia. Inclusive ele já casou várias vezes. E em ambas as vezes o marmanjo tem histórias negativas para pesar contra ele. A primeira esposa, pô cara, é incrível. A primeira esposa ela levou um tiro acidentalmente no braço. Pô, imagina como que isso vai acontecer. Já a segunda esposa é acusada de abuso de álcool e drogas, principalmente de ser ameaçada de violência. Agora a terceira esposa, ela realmente sofreu violência doméstica. Ela apanhou muito, o que fez ele ser preso. Só que você acha que isso é o ápice dos crimes desse cara? Não, ainda tem mais. O ator ele é soro positivo. Isso quer dizer que ele contraiu o vírus da AIDS. E o miserável ele mantinha relações sexuais sem preservativo. Ele foi acusado de passar intencionalmente o vírus da AIDS para outras pessoas. E isso é uma sacanagem, cara. Não tem nem como expressar a indignação, né? Agora imagina a vítima como fica indignada com isso. Absurdo. Mas tem mais. A última pessoa dessa lista, ela chegou no ato extremo. Ela ceifou a vida de outra pessoa. Guilherme de Pádua, um ator brasileiro que fez uma covardia absurda. Inclusive teve até séries e documentários retratando isso tudo. Esse ator ele não tinha muita experiência na televisão brasileira. E ele foi convidado para participar de uma novela, que era da Glória Pérez. Nessa novela, ele fazia um par romântico com Daniela Pérez, que é filha da diretora, Glória Pérez. Então ele tentou uma aproximação além das câmeras. Mas o FDP, ele tinha uma esposa e ela descobriu tudo. Foi aí que os dois resolveram armar uma emboscada e matar a Daniela. E posteriormente escondeu o corpo. Bom, ele foi condenado a 19 anos de prisão e atualmente ele já é falecido, bateu as botas. Tem algum outro crime de algum ator que poderia entrar nessa lista? Ou tem algum fato que você sabe que poderia acrescentar aqui? Compartilha conosco, sem timidez. Galera, não esquece do like e nem da sua inscrição. Você sim faz a diferença nesse canal. Eu comecei agora, mas aos pouquinhos a gente vai vencendo essas barreiras aí. Então deixe um outro vídeo para você ver, onde eu falo dos atores de Hollywood que mais ganharam dinheiro em 2023. E se você quer mudar um pouco a rota, eu deixo esse vídeo que eu mostro os melhores filmes de alienígenas. Eu acredito muito na existência dos aliens. E também acredito que nós vamos nos ver no próximo vídeo. Então um forte abraço e nos vemos logo logo.